Irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre o descanso. Então, no primeiro domingo, eu falei que o descanso não é a inatividade, mas é ir a Deus. O convite do Senhor é claro: quem está cansado e sobrecarregado tem que vir a mim. Então, o descanso não é uma inatividade, mas é o ato deliberado de nos aproximarmos da presença do Senhor. E também eu tenho desenvolvido essa série, falei sobre o sujeito do desempenho, como que nós muitas vezes pautamos a nossa espiritualidade naquilo que nós fazemos. E no domingo passado, desenvolvi sobre a arte de ficar em silêncio. Algumas pessoas ficaram um pouco impactadas no final do culto, né? Meio assim, será que acabou mesmo o culto? Será que eu posso ir embora? Será que eu posso ficar? Eu vi os rostinhos assim de algumas pessoas, mas nós precisamos sim aprender a arte de ficar calado. A nossa oração, ela não começa por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que Deus fala por intermédio da palavra. E hoje nós vamos falar sobre o livro, né, das ferramentas que eu tenho trazido aqui nesses dias, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. O que esse livro também ele vai trabalhar sobre o que a pós-modernidade nos ensina como uma saída para descansar, que é a solidão. E isso a Bíblia diz que não é verdade. Tanto que o tema da nossa mensagem hoje é: você precisa do outro. Poderíamos cantar a música Eu preciso de você, você precisa de mim, mas eu acho que não vai ter necessidade. Eu pensei em colocar os irmãos em pé, mãozinha dada um com o outro, mas eu sei que tem uns perfis aqui que não gostam muito disso, a começar por mim, então eu não vou fazer vocês passarem por um constrangimento que eu não estou aí embaixo para passar. Tá? Mas nós precisamos uns dos outros. E eu quero trabalhar justamente nisso. Porque o que a modernidade ela nos ensina é que uma forma de descansar é a solidão. Aí nós temos aí solidão digital, alteridade, tudo isso a igreja, como uma comunidade real, ela contrapõe segundo as Escrituras. Vamos ler a nossa confissão de autoridade das Escrituras. Vamos todos. A palavra de Deus contida nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos é a única regra para nos dirigir em como podemos glorificá-lo e gozá-lo, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E por isso, a Bíblia é a única regra declarada infalível na nossa prática de fé. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pelo privilégio de estarmos assentados à sua mesa para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, abra as suas Bíblias, Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Nós estamos sempre indo a Gênesis e mais teologia bíblica, porque por mais que ferramentas estão sendo usadas aqui para colaborar, o centro da nossa pregação, de fato, é a Escritura. Diz assim: disse também o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Podem se assentar. Um texto muito conhecido, porém muito curioso, né? Nós temos então Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, erradicado na Alemanha, e que em sua obra A Sociedade do Cansaço, vem nos diagnosticar o problema que só o Evangelho pode resolver. Então Han, ele está apresentando esse diagnóstico que pode ser aprofundado num conceito, e que ele vai trabalhar isso no livro, e eu não quero me aprofundar em filosofia aqui, mas ele vai trazer um termo complementar que é muito interessante para os nossos dias. Ele vai falar sobre a agonia do eros. E na ideia da sociedade contemporânea, quando se fala sobre o eros, a gente já pensa, obviamente, no amor, né, no sentimento, inclusive sexual, para com o outro. Então, essa agonia do eros, ou seja, esse sentimento que eu tenho para com o outro, ele não é apenas para eliminar o outro da minha vida, como o Han ele vai ensinar.
Mas ele está, inclusive, substituindo o desejo eros, ou erótico. Então ele vai falar que esse desejo, ele agora se torna radicalmente diferente. Por quê? Porque o amor eros é o amor que você tem pelo que é diferente. O amor héteros é o amor que você tem por alguém que é diferente. Agora, esse amor tem sido substituído na pós-modernidade, segundo o Han, por um amor ao semelhante. Então, está sendo destruído o amor pelo diferente, e agora nós estamos apenas sendo atraídos e atraímos o igual, mas não é simplesmente pelo amor, mas é pelo desejo de consumo daquele que é semelhante a mim. Então, Han vai descrever isso como uma espécie de pornografia. Ele vai trabalhar essa analogia no livro, e ele vai falar que é uma pornografia generalizada da existência. Por quê? Porque o outro agora tem se tornado um objeto de consumo para as minhas necessidades. E é essa a ideia que ele trabalha sobre pornografia, inclusive nas relações humanas. O outro que deveria nos resistir muitas vezes, o outro que deveria nos confrontar, transcender quem nós somos, ele é digerido pelo sistema de curtidas, métricas, os matches. Então, nós temos agora apenas uma extensão do nosso próprio gosto. Você só segue quem você gosta, você só segue quem você concorda, você só se relaciona com quem tem a mesma opinião que você. E é por isso que no tempo de eleição a gente tem quase que essa guerra civil entre os polos, eu sou A, eu sou B, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. É por isso que as pessoas trocam de igreja frequentemente. É por isso que as pessoas pós-modernas, elas trocam de grupos de relacionamento frequentemente. E até de cônjuges. Hoje em dia, parece que o que está perpetuando o nosso coração é: qual é a próxima opção? Qual é o próximo que vai suprir a minha demanda? Qual é o próximo que vai conseguir me completar da forma como eu necessito? Ou seja, é quase que um desliza para a próxima. É quase que passa o próximo story. O outro, quando começa a exercer essa função mais essencial de me resistir, de me confrontar, de exigir um compromisso, que de fato vai exigir também responsabilidades. A cultura do desempenho, ela não apenas cansa o sujeito, mas Han vai dizer que ela torna o sujeito incapaz de tolerar qualquer alteridade. O que é alteridade? É a capacidade de interagir e de enxergar as diferenças do outro sem que você comprometa a relação, porque o outro não é uma extensão de você. Isso é alteridade. É você não comprometer uma relação porque o outro pensa diferente de você. É você não comprometer uma relação simplesmente porque o outro ele resiste a você, porque o outro te confronta, porque ele exige um compromisso. Isso é autoridade. E o que a pós-modernidade ela faz? Todos aqueles que apresentam qualquer nível de alteridade, nós simplesmente descartamos, porque o que eu quero, na verdade, é a pornografia de consumir uma extensão dos meus desejos. Então toda comunhão, e falando de comunhão aqui, como virtudes do Espírito compartilhada, ela exige uma pergunta, inclusive pastoral, que emerge nos nossos dias. Nós estamos sendo formados cristãos capazes de permanecer diante do outro que nos incomoda? Ou nós estamos apenas formando consumidores religiosos? Essa igreja não tem um bom estacionamento, eu não quero ficar aqui. Essa igreja, ela não tem uma boa música, então eu não quero ficar aqui. Essa igreja, o irmão, essa igreja, mas na verdade o que eu estou perpetuando é a ideia da sociedade do desempenho. O que eu quero, na verdade, é uma extensão do meu gosto, e quem que não se adapta a mim, esse vai ser tirado das minhas relações. Será que nós, como cristãos, nós estamos sendo expostos pelo Evangelho a fim de não comprometer as nossas relações em meio às adversidades? Ou eu quero trocar de relação, de comunidade, de amizades no primeiro sinal de fricção? Porque não é à toa que a Bíblia fala que nós somos pedras vivas. É justamente para que um possa incomodar o outro.
Agora, nós lemos o texto de Gênesis capítulo 2, verso 18, e é um texto muito importante porque Deus está dizendo o seguinte: olha, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma ajudadora, auxiliadora que lhe seja idônea. E é importante a gente entender o contexto aqui, porque nós estamos falando do homem perfeito, na sua plenitude do vigor físico, na sua plenitude do vigor intelectual, vivendo no paraíso e se relacionando com Deus. Olha o contexto que a Bíblia está dizendo, que Deus olha para esse homem e fala: não é bom que ele esteja só. Não é uma resposta ao pecado, a comunhão segundo as Escrituras. Comunhão é o plano principal de Deus. A expressão hebraica aqui, completa, ela não implica no sentido de um auxílio de alguém que é igual, não. É um auxílio de alguém que está diante dele, correspondendo, mas que é diferente. Então aqui é o primeiro retrato nas Escrituras de uma alteridade. É uma posição face a face. Então não está falando de uma mulher que foi criada embaixo, nem atrás. Está falando de um ser que foi criado no mesmo sentido. Uma estrutura gramatical hebraica que já recusa qualquer ideia. Qualquer leitura de mera utilidade funcional, como alguém apenas para auxiliar. Na verdade, o que Deus está dizendo aqui é que o homem, ele foi criado e depois a mulher foi criada no sentido de alteridade. E aqui a gente tem que entender isso. É no sentido de enfrentar as diferenças uns dos outros e que corresponde com aquele que está diante de mim, como sujeito, não como uma extensão de mim mesmo. A mulher não era uma extensão dos desejos de Adão. A mulher foi criada por Deus para se estar diante de Adão em alteridade. Você consegue entender isso? Quem é casado aí diz um amém, Senhor, pelo amor de Deus. Então essa estrutura funcional, ela está então correspondendo justamente com isso que Hans está falando. Não é uma extensão de mim mesmo. O que nós poderíamos traduzir de uma forma mais literal é que a raiz, ela carrega o isolamento, quando Deus vai dizer para o homem assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é bom que o homem esteja separado, não é bom que o homem esteja excluído de companhia. É o mesmo radical, por exemplo, que é utilizado em Levítico capítulo 13, 46, para descrever que o leproso, ele tem que ficar distante do arraial. Separado do arraial, ele tem que ficar isolado das suas atividades com as pessoas, ou seja, sozinho. Essa imagem de solitude, não, na verdade solidão, que é uma exclusão dolorosa, é o mesmo termo que é aplicado aqui para Adão antes da queda. É importante saber isso. Irmãos, o jardim é perfeito, teologicamente isso é decisivo. Porque, na verdade, mesmo sem a ausência de pecado, que nós já falamos aqui em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos que a solidão estrutural, ela foi declarada por Deus que não é bom. Não é bom. Deus, ele disse para o homem, antes da queda, antes do pecado, vivendo no jardim, a solidão estrutural não é boa. Isso significa, sabe o quê? É que a comunhão que nós recebemos, ela não é um remédio para o pecado. A comunhão que Deus declara ser necessário para o homem, não é uma resposta ao pecado, mas é uma necessidade estrutural da criação. Então, a ausência disso, mesmo hoje, né, nós temos aí cristãos vitoriosos, e nós vamos ver que isso é uma ferida criacional, então não é apenas um problema de comportamento. Alguém que se isola das relações, alguém que acha que pode viver sozinho como se fosse uma ilha, não está falando apenas de um problema ontológico no sentido pessoal, está falando de uma resposta estrutural que a queda rompeu em Gênesis capítulo 3. Então não é apenas um problema comportamental que pode ser resolvido com uma vida espiritual individual. O que eu estou falando? Eu sou a igreja, eu não preciso estar entre os meus irmãos. Eu sozinho me resolvo com Deus. Você está quebrando um princípio que Deus estabeleceu lá em Gênesis. Então não adianta ter uma vida espiritual individual se eu não consigo exercer uma piedade na vida do coletivo. Não é bom que o homem esteja só.
Então nós temos essa abordagem da teologia bíblica e nós vamos entender isso de forma progressiva, irmãos. É uma revelação progressiva. E quando nós olhamos para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia nos ensina ao ler Gênesis 1 e 2, é que o molde paradigmático de toda a história da criação, é que Deus ele estabelece na criação, Ele restaura na redenção e Ele consuma na glorificação. Você pode repetir isso comigo? Deus, Ele estabelece na criação, Ele restaura na redenção, Ele consuma na glorificação. Uma vez mais, Deus estabelece na criação, Deus restaura na redenção, e Ele consuma na glorificação. Então preste atenção, se a comunhão ela é estrutural na criação, ela também será uma marca da nova criação. E é isso exatamente que nós lemos lá no livro de Apocalipse, que lá mais para frente eu vou ler, mas onde João, isolado da ilha de Patmos, ele não vê uma pessoa, ele vê uma multidão diante do trono do Cordeiro, é uma imagem da redenção final. Se a comunhão ela é estrutural na criação, ela foi redimida em Cristo Jesus e ela é o retrato da consumação de todas as coisas. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. Lá em Apocalipse, João tem uma visão de como a consumação irá acontecer. E a consumação não é o final das coisas, é a finalidade das coisas. 9, 10. Depois dessas coisas, vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. João, ele já viu a finalidade da criação, da redenção e da consumação, que é um povo reunido debaixo do trono do Cordeiro. Vamos ler lá, João 17, versículos 20 e 23. Jesus ele vai perpetuar essa ideia de uma comunhão na vida da igreja. João 17, 20 e 23. A oração de Jesus. Ele diz assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que por intermédio da sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam, olha que profundidade teológica desse versículo. Todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Sejam eles também um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos, amadurecidos em unidade, a fim de que, com o propósito de que o mundo conheça que tu me enviastes e que eu vos amei, assim como também amastes a mim. Olha a estrutura da comunhão na vida da igreja, que não é uma estratégia pragmática para crescimento de igreja. Aqui o que Jesus está falando é o próprio exemplo da comunhão trinitária que tem que ser exprimida na vida da igreja. Essa unidade pedida para os discípulos, porque ele está dizendo, olha, vocês que estão aqui, mas aqueles também que vão crer na palavra que vão receber. É justamente falando, olha, vocês receberam de mim a glória que eu recebi do Pai, eu repassei para vocês, para que vocês sejam um. E é interessante essa expressão um, porque ele não é usado outra coisa que não seja o numeral. São muitos que se tornam um.
Então não é a palavra para uma pessoa, é na verdade um número, dizendo, olha, todos vão se tornar um, porque ele está falando, assim como Jesus é Deus, porque ele é o mesmo em essência com relação ao Pai e ao Espírito, a vontade de Deus é que mesmo nas suas adversidades, todos nós que somos reunidos em Cristo Jesus, temos que desenvolver e preservar a unidade pelo vínculo da paz, até que sejamos um. Mas não é um no sentido de que você tem que pensar igual a mim. É um no sentido de que nós dois temos que pensar igual a Cristo. E é aí que está o problema. Não é tornar o outro uma extensão daquilo que eu quero. É na adversidade, é na multiplicidade, nós dois chegarmos ao pensamento de que Cristo quer. E é aqui que está o trabalho. Porque seria muito mais fácil todo mundo pensasse igual. Se todo mundo fosse igual. Mas na verdade, o plano de Deus é esse mesmo. E eu tenho dito isso, tenho refletido sobre isso. Porque eu sei que falamos muito no passado sobre, olha, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra na igreja, porque senão você vai estragar aquela igreja, porque você é imperfeito. Mas na verdade esse pensamento ele é equivocado. Porque essa igreja aqui é uma igreja perfeita. Aí você olha para mim e fala assim, sabe de nada, inocente. É porque é você que não entendeu que o plano de Deus é de juntar pessoas imperfeitas para que possam ser aperfeiçoadas pelo poder do Espírito. Então os erros, eles não surpreendem a Deus. Os nossos pecados não pegam Deus de surpresa. Ele já sabia de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Essa unidade justamente é para significar essa comunhão eclesiástica. Então não é um acessório opcional de alguém que se diz cristão. Viver uma vida em comunhão é o reflexo terreno da própria vida trinitária entre Pai, Filho e o Espírito Santo, irmãos. Recusar a comunhão real com os irmãos não é apenas um problema de gestão de tempo. Eu estou na correria, eu não consigo. Isso é na verdade uma desculpa. Não é sobre personalidade. Você sabe, né, pastor? Eu sou introvertido, então eu não consigo me relacionar com pessoas. Em certo sentido, isso é viver em contradição com aquilo que você declara que é a sua fé. A imagem de Deus que nós fomos chamados para refletir é a comunhão trinitária sendo exprimida por aquilo que nós vivemos enquanto igreja. Então, quando nós olhamos para a vida da Trindade, existem implicações práticas e profundas para a antropologia. Por quê? Porque Deus, trino e uno, não é uma unidade solitária. Quando ele disse, façamos o homem, ele não está falando, eu vou fazer. Ele está dizendo, façamos o homem a nossa imagem conforme a sua semelhança. Então, o que Deus está nos ensinando é que jamais nós encontraremos plenitude em nossa autossuficiência. Isso aqui, o Han, ele vai chamar de a câmara de ego narcisista. Aquele que acha que ele tem a completude na sua autossuficiência, ele é um narcisista. É viver como se eu conseguisse ser um indivíduo solitário e conseguisse resolver os meus problemas, mesmo assim continuo declarando que sou cristão, contradizendo fundamentos que Deus estabeleceu na criação, que Ele redimiu em Cristo Jesus e que Ele vai consumar na consumação dos séculos. Simplesmente, irmãos, nós não fomos desenhados para isso. Nós fomos criados para viver em comunhão. E quando nós vamos ler nos exemplos bíblicos, tudo que está escrito para nos ensinar, para nos corrigir, para admoestar, para nos enriquecer. O que falar, por exemplo, da figura de Caim? Lembra? Gênesis capítulo 4, versículo 9. Nós temos aqui uma história muito conhecida. Gênesis capítulo 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão?
E o que Caim respondeu? Não sei, por acaso eu tenho que dar conta da vida do meu irmão? A pergunta retórica de Caim, eu sou o guarda do meu irmão, é a primeira recusa explícita das Escrituras de uma responsabilidade relacional, criacional, estrutural que Deus nos criou para viver. E é engraçado que isso aqui ocorre imediatamente após o primeiro homicídio. Então não é coincidência que a queda na violência esteja ligado com a negação da alteridade responsável. A resposta clara que Caim deveria receber de Deus é: sou eu responsável pelo meu irmão? A resposta é: óbvio que é. É claro que você é. Não tem como viver a vida cristã se eu não me responsabilizar pelo outro. Não tem como. É contradizer o que as próprias Escrituras nos ensinam. Não é porque o outro é diferente, não é porque a alteridade do outro me incomoda, que eu vou comprometer as relações. E Han, ele vai diagnosticar então isso na sociedade, e ele vai perguntar justamente isso: olha, sou eu responsável pelo meu irmão? Sou eu responsável pela solidão da minha irmã? Sou eu responsável pelas questões financeiras do meu irmão? Sou eu responsável pelos problemas que o meu irmão está passando? A resposta é óbvio. Sim. Ah não, mas sabe o que é? Vamos arrumar um trabalho para ele. Ah não, sabe o que é? Primeiro vamos resolver. A primeira coisa que a gente assume é a nossa responsabilidade. Porque de fato, eu e você somos guarda dos nossos irmãos. Então num certo sentido, irmãos, eu não estou falando sobre controle, nós estamos falando de um cuidado vigilante. Isso aqui não é trabalho pastoral não, isso aqui é trabalho de quem nasceu de novo. Elias debaixo da árvore, já falei sobre esse exemplo, 1 Reis 19, eu vou ler só para a gente poder trazer a memória, 1 Reis 19, 4, eu vou ler tudo não, deixa só, tenta me acompanhar por favor, 1 Reis 19, 4, ele porém foi de uma jornada de um dia pelo deserto, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Avançando, e disse ele, tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei sozinho e procuram tirar também a minha vida. Este aqui possivelmente é o retrato mais detalhado, como eu já disse, de burnout nas Escrituras. Elias, ele teve uma vitória espiritual, extraordinária, Monte Carmelo, mas logo após ele tem um colapso de exaustão física e mental. Então, qual que é a estrutura da resposta divina aqui para Elias? Eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu preciso trazer esse detalhe aqui para a gente entender. Deus, ele primeiro, ele não dá respostas teológicas para Elias. Deus primeiro, ele trabalha com as necessidades de Elias, ou seja, primeiro ele dá um lanchinho, uma água e manda ele dormir. Então dá um pãozinho para ele, dá uma água e manda ele dormir. Depois dá mais comida e manda ele dormir. Ou seja, ele não está querendo justificação, ele não está querendo resolução de problemas. Ele está querendo suprir as necessidades como prioridade. É isso que ele está fazendo. E aí depois de sono, comida, mais sono e comida, o que Deus ele entrega para Elias? Eliseu. O cara está em burnout. Cansado pra caraca, o que Deus ele faz? Toma comida e uma pessoa. Porque na mentalidade da pós-modernidade, você se descansa não fazendo nada e estando sozinho. Para Deus é você indo até Deus e se relacionando com o seu irmão. Esse é o nosso descanso. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele está dizendo assim, eu fiquei sozinho. Só tenho eu. E literalmente, a resposta de Deus para Elias é: toma Eliseu, toma alguém. O que falar de Ruth e Noemi?
essa fidelidade que se recusou a abandonar por causa de uma aliança, em contraste lógica com o descarte que nós vivemos hoje nas nossas relações digitais, onde as pessoas se desconectam rapidamente em primeiro sinal de qualquer alteridade. O primeiro desconforto que nós temos, não dá mais para mim. O importante é ser feliz. Assinado Satanás. O maior interessado nos direitos humanos se chama Satanás. Ele quer que você tenha todos os direitos e nenhum dever. Então Ruth, ela vai representar esse compromisso radical com a permanência. Por quê? Porque ela sabia da promessa da aliança que ela tinha feito. A não ser pela morte, que é o oposto da cultura aí que nós temos hoje em dia do like, a cultura do unfollow. O fulano postou um negócio de um político que eu não gosto. Vou deixar de seguir porque essa pessoa, meu Deus, é irmão em Cristo, está em Cristo Jesus, mas uma bobagem dessa faz com que pessoas não consigam viver em união, em unidade. Mesmo quando essa alteridade só lhe oferece, humanamente falando, uma perda. Aqui, o que Ruth e Noemi fizeram é, mesmo em meio a uma pobreza e um futuro incerto, o que elas fizeram em terra estrangeira? Permaneceram na aliança. O que falar de Jonatas e Davi? Talvez uma das mais belas amizades nas Escrituras. Nós podemos ver isso lá em 1 Samuel, também não vou ler o texto. Jonatas, ele abriu mão da sua linhagem. Jonatas abriu mão da dinastia que ele receberia de Saul por Davi, pela sua aliança com Davi. A amizade entre Davi e Jonatas, ela é apresentada nas Escrituras com um vocabulário de aliança. Eles fizeram uma aliança de sangue. Davi não poderia receber o trono de Saul se ele não tivesse uma aliança de sangue com o filho Jonatas e tomasse o seu lugar. Mesmo após a morte de Jonatas, Deus ele não quebra os princípios que ele mesmo estabeleceu. E o que Deus está nos ensinando é que Jonatas e Davi não era apenas uma mera afinidade emocional. Jonatas é herdeiro legítimo do trono, escolhe uma amizade leal com Davi, inclusive em detrimento do seu próprio interesse. É um ato de alteridade radical, irmãos. O outro é amado independente de quem o outro é. É com a própria alma. Essa expressão no hebraico está dizendo, olha, eu amo ele com uma profundidade tão grande que eu abro mão das minhas necessidades a fim de que ele possa ser alcançado. É a mesma intensidade que nós devemos ter hoje com a autopreservação que nós temos. Eu preciso cuidar de mim, da minha família, do meu ministério, de mim, eu vou em si mesmando e engordando espiritualmente. Se nós usássemos essas forças para poder abençoar a vida de outras pessoas. Amar de forma intensa outras pessoas. Por mais difícil que todos nós somos, nós alcançaríamos um nível mais profundo de unidade. O que falar de Jó e seus amigos? Os amigos começaram bem, eles entregaram a presença, depois começaram a falar uma teologia meio errada lá, mas entregaram a presença. Então, antes desse discurso equivocado, teologicamente falando, os amigos de Jó ofereceram algo precioso, ou seja, 7 dias de presença silenciosa. Porque muitas vezes as nossas petições, elas começam com silêncio. Eles sentaram na terra com ele. Então é uma predisposição que nós devemos ter de nos identificarmos com as necessidades dos outros. Então a alteridade real, irmãos, muitas vezes, ela não vai exigir de nós um discurso. Porque às vezes você vai querer explicar para a pessoa e não vai funcionar. É simplesmente a gente fazer assim, olha, quer saber de uma coisa? Vamos enfatizar na presença. O erro posterior dos amigos de Jó aqui, não foi terem vindo a Jó, foi terem falado demais, quando deveriam ter ficado quietos apenas. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Aqui espelhando tudo isso que nós estamos falando agora no Novo Testamento. Hebreus 10, 24 e 25.
considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Vê que o autor aos Hebreus, ele vai encadear aqui 3 imperativos. Primeiro, ele está falando sobre, olha, consideremo-nos. Ele vai falar, não abandonem e admoestemo-nos. Tudo no plural. Todos de forma recíproca. Ele não está falando de um indivíduo, ele está falando do coletivo. Então, nessa passagem aqui, não tem nenhuma instrução dirigida a um indivíduo isolado. Pelo contrário, a gramática do texto, ela expõe a unidade da coletividade, regulando como pré-condição da obediência. É por isso que o termo congregação, reunião, que é usado no Novo Testamento, como também lá em 2 Tessalonicenses, ele se refere a essa união que nós vivemos hoje, mas ela também aponta para a união escatológica, aquilo que Deus vai fazer na consumação dos séculos, onde se refere que todos os santos estarão reunidos na vinda de Cristo. Irmãos, essa ressonância, ela não é acidental. A reunião da igreja local, segundo as Escrituras, tipologicamente, ela é uma antessala para a reunião final que o povo de Deus estará reunido diante do trono do Cordeiro. E é por isso que eu falo com vocês com todo o amor. Não faz sentido alguém achar que vai estar diante do trono do Cordeiro, se ele não consegue amar estar na antessala do trono do Cordeiro. Qual que é o sentido disso? Porque o mesmo irmão que está do seu lado aqui hoje, vai ser o mesmo irmão que vai estar com você debaixo do trono do Cordeiro. Tu vai olhar para ele lá também e vai falar assim, até aqui Satanás está me perseguindo? Cada vez que o povo de Deus se reúne, que cada congregação se reúne, está praticando como se fosse uma miniatura do dia do Senhor que será consumado, motivo pelo qual o autor de Hebreus, ele conclui essa urgência escatológica, é justamente, olha, tanto mais quando vocês estão vendo que o dia se aproxima. A assembleia, ela não pode negligenciar esses momentos, não é apenas uma indisciplina pessoal, não querer estar com o povo de Deus. É uma desconectividade entre a vida do presente e a esperança escatológica que a igreja deveria encarnar nos nossos dias. Então não é só sobre preferência. Eu sou assim, né? Eu sou mais retraído. O Evangelho nos transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que Paulo, por exemplo, quando ele vai falar sobre a igreja, ele vai usar a analogia de corpo. 1 Coríntios capítulo 12, mas eu quero ler agora Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Romanos capítulo 12, 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros exercem a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros individualmente de Cristo. É isso que está escrito aí? Você é membro individual de quem? Uns dos outros. Então, conectado ao Pai, ao Filho e ao Espírito, nós nos conectamos uns aos outros, porque individualmente eu sou membro do meu irmão. A expressão final aqui, membros individualmente uns dos outros, ela pode ser notada, inclusive pelos comentaristas dessa passagem, e que Paulo ele vai afirmar o seguinte, olha, cada membro é membro do outro, e não apenas de um corpo abstrato. Então não é só o corpo místico de Cristo espalhado sobre os 4 cantos dessa terra. É você, de forma prática, é membro
do seu irmão, é membro do outro. Então isso elimina qualquer possibilidade de uma espiritualidade que reivindique a sua pessoalidade, o seu individualismo. Pertencer ao corpo de Cristo, e sim, existe as métricas místicas, no sentido de corpo místico, espalhado, mas quando nós temos a noção de que eu sou membro do outro, isso faz com que o compromisso concreto entre eu e você seja evidenciado na vida da igreja. Com irmãos específicos, nomes, pessoas mais próximas e muitas vezes bastante irritante. Pertencer ao corpo de Cristo é pertencer a pessoas, então não é um conceito. Essa ênfase paulina aqui sobre a diversidade é justamente para que nós possamos entender que a edificação mútua, ela é uma responsabilidade de todos nós, mesmo em meio à alteridade. E talvez o maior trabalho seja o que eu já disse aqui nessa manhã. Não é eu fazer com que aquele que é diferente pense igual a mim. É fazer com que dois diferentes pensem igual a Cristo. Isso é só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Então, qual que é o nosso trabalho? Não é convencer ao outro, é preservar a unidade pelo vínculo da paz, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. E essa leitura, na tradição reformada, ela tem sido lida, como por exemplo, Matthew Henry, como uma alusão a uma comunhão que não inclui apenas o homem, mas também inclui a Deus. Por isso que é um cordão de 3 dobras. Então está falando de uma amizade que você tem que ter com o irmão, mas essa amizade ela tem que ser pautada em Cristo. Amém? Por isso que é 3 dobras. Agora, por que as relações estão tão fragilizadas? É porque a parte mais forte, ela muitas vezes não está sendo compartilhada nas relações. O terceiro fio, então, ele é o mais resistente, não é apenas uma soma de 2 pessoas, mas são 2 pessoas unidas em torno do terceiro. Quem é o terceiro? Cristo. Então essa eclesiologia trinitária, ela já é discutida há muito tempo. A comunhão genuína, ela nunca, na vida do cristão, ela é apenas horizontal, ela nunca é só eu e o outro, ela nunca pode acontecer apenas eu e o outro, mas é também na vertical, é eu, o outro e Deus. Então, irmãos, isso torna a estrutura da vida da igreja totalmente diferente. Por quê? Porque vai ser mais duradouro. Não vai acompanhar a ideia da pós-modernidade, de que se alguém pensa diferente, ou se alguém vem com alteridade sobre a minha vida, então eu preciso descartar essa relação. Não, é mais duradouro. Por quê? Porque eu sou bom, ou porque o meu irmão é bom? Não, é porque Cristo foi bom no nosso lugar. As relações que são puramente horizontais, elas são facilmente rompidas. Vamos olhar para a figura do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9, 11. Eu também vou fazer um resumo aqui. Paulo, ele está no final da sua vida, no final da sua trajetória, e olha a situação do apóstolo Paulo. O apóstolo das prisões, o chamado apóstolo solitário. Olha o que ele diz a Timóteo: procura vir ver-me depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito
útil para o ministério. Avançando um pouco, na minha primeira defesa, nenhum me assistiu, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja levado em consideração. Talvez esse seja o testemunho mais cru de solidão ministerial de toda a Escritura. A gente está falando do apóstolo Paulo, que é o maior escritor do Novo Testamento, de boa parte da teologia que nós temos, inclusive exegeticamente da própria teologia da comunhão que nós estamos falando essa manhã. Então o cara que desenvolveu a teologia da comunhão, ele está sendo abandonado, está sozinho, e ele está terminando a vida dele nesse relato que nós acabamos de ler, praticamente abandonado. E isso aqui é um lembrete severo que nós temos como cristãos. A maturidade espiritual, ela não é medida pela ausência de necessidade do outro, mas pela honestidade, em muitas vezes reconhecermos que essa necessidade, ela é algo que fere o nosso coração. Então não é sobre o outro, é sobre você. Paulo ele não está fingindo aqui uma autossuficiência estoica. Não, eu sou teólogo, glória ao Senhor Jesus. Eu desenvolvi a teologia da comunhão. Não, o que ele está fazendo? É abraçando simplesmente uma demanda que ele tem, inclusive natural. O que ele está pedindo aqui? Ele quer companhia. Ele pede companhia. Inclusive de Marcos, que é o cara que ele já teve treta no passado. Inclusive Marcos. Ele pede companhia, ele nomeia quem ele quer. Esse texto, ele vem para poder destruir qualquer ideia de um super cristão autossuficiente. Paulo precisou pedir explicitamente que Timóteo viesse e trouxesse ainda um membro da igreja. Isso não é para nos envergonhar, irmãos. Isso é para que nós possamos assumir as nossas deficiências e entender que o corpo de Cristo é justamente para isso. É justamente para isso. Como que a igreja primitiva lidava com isso? E eu acho muito interessante porque, estudando nesses dias, me saltou aos olhos algumas coisas que já tinha visto no passado. Mas a igreja primitiva, como todo mundo sabe, em Atos 2, o Espírito Santo vem, habilita os irmãos, e o número de pessoas vão crescendo, e com o número de pessoas crescendo, o número de problemas também vão crescendo. E Deus, Ele tem uma metodologia para poder fazer com que essas pessoas esqueçam dos seus próprios problemas. Sabe qual que é? Perseguição. Todas as vezes que a igreja primitiva passava por perseguição, ela parava de pensar nos seus próprios problemas e vivia o crescimento que Deus tinha para elas. Nós não vivemos num contexto de perseguição. Não da forma da igreja do primeiro século, nem das igrejas que nós podemos falar do Oriente. Não, ainda não. Mas nós vamos passar por isso. Segura a tua onda que o nosso dia vai chegar. Agora, se o Senhor não nos dá essa perseguição, o que o texto está claro dizendo, você está se preocupando demais com os seus problemas, porque você não se preocupa com os problemas dos outros. A partir do momento que você começar a ser ferramenta de Deus para solucionar o problema de outras pessoas, os seus problemas muitas vezes vão ficar em segundo plano. E enquanto nós deixamos o nosso problema em segundo plano, muitas vezes o Espírito Santo vem e resolve a situação. Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz: levai as cargas uns dos outros. É assim que vocês vão cumprir a lei de Cristo. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessais, pois, as vossas culpas uns aos outros, e orai pelos outros, para que sareis.
muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você quer ser perdoado pelos seus pecados, você pede perdão a Deus. Mas o texto está dizendo que para você ser sarado, você confessa a um irmão. Tem muita gente perdoada e pouca gente sarada. E aí a gente quer se isolar, porque a gente não quer expor a nossa mazela, a fim de que recebamos o bálsamo do Espírito Santo na vida de um irmão. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Esse texto aqui a gente pode mandar fazer uma camisa e colocar. Ou então colocar no carro. Vamos ler todo mundo? Olha que espiritual. Com o ferro se afia. Assim o homem a seu... Esse texto é bom, sabe por quê? Porque você não pode afiar o ferro com a madeira. Tem que ser material da mesma espécie. O que o texto está dizendo é, você acha o seu irmão difícil? Você é tão difícil quanto ele. Você acha o seu irmão chato? Você é tão chato quanto ele. Fazem parte da mesma matéria. Recebe essa profecia em nome de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. Eu não revelo o CPF, mas essa profecia... 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, é digno de nota que praticamente nenhum desses mandamentos ele pode ser exercido sozinho. Você não pode confessar pecados sozinho, no sentido de ser sarado, segundo o texto. Você não pode levar as cargas uns dos outros sozinho. Você não pode ser afiado e afiar, no sentido de Provérbios, sozinho. Ou manter uma comunhão sem uma presença real de uma pessoa. Não tem como. A ética cristã do Novo Testamento, ela é estruturalmente comunitária. Isso significa que o isolamento crônico não é apenas tristeza emocional. É, em certo sentido, a impossibilidade de obediência a boa parte dos mandamentos do Novo Testamento. Alguém que vive uma vida isolada não tem a capacidade de obedecer a maior parte do Novo Testamento. Então eu quero trazer aqui algumas aplicações práticas. A criação em Gênesis, nós temos a estrutura, nós temos também a queda no capítulo 3. Eu ia passar por isso aqui, mas vou dar uma pulada por causa do nosso tempo. Israel, que é um povo que Deus levantou, Deus criou uma nação. Depois nós temos Cristo, a encarnação, e todos fomos conectados a Cristo. E no Novo Testamento nós temos a igreja, que vai apontar para a consumação final do século em Apocalipse, que nós já lemos. Mas eu quero trazer nessa manhã aqui uma aplicação para os nossos dias. Primeiro, nós, enquanto igreja, nós precisamos desenvolver uma estrutura de discipulado. E discipulado não é um encontro que eu marco com você 3 horas numa quarta-feira de 3 em 3 meses. Isso não é discipulado, não. Discipulado é você estar na vida de alguém, ao ponto de que, quando você está na vida de alguém, ela consegue entender as suas necessidades, os seus defeitos, as suas qualidades, a fim de que essa pessoa possa ser voz de Deus na sua vida. Isso é discipulado. E é por isso que o discipulado, ele não é um chamado para o pastor apenas. Ele é um chamado para quem é discípulo de Jesus. Então eu vejo que muitas pessoas erram em querer discipular muitas pessoas. Não tem como. Então eu quero trazer nessa manhã que você reflita sobre isso. Escolha 2 pessoas, 2 famílias, quem sabe 3 famílias, e se conectem com essas famílias. Eu sei, irmãos, porque talvez você pode estar pensando assim, mas isso não vai gerar panelinha na igreja? Eu sei que quando a igreja cresce, e quando esses grupos acontecem, eu sei que tem um lado bom, mas também tem um lado ruim.
Eu sei. Eu não entrei enganado nessas coisas. Eu sei o que eu estou falando. Só que deixa eu te contar um segredo. Não sou eu que inventei a igreja. Eu só estou passando um recado de alguém que fez. Eu sou apenas um jumento aqui abrindo a boca e falando com vocês o que o Senhor está mandando. Glória a Deus. Um canal. Eu sou apenas um canal. O problema, talvez, na nossa vida é a gente querer estar com muitas pessoas, só que isso, na verdade, sabe o que que é? É uma denúncia do nosso coração de que você não quer estar com ninguém. Porque quem está com todo mundo não está com ninguém. Na série sobre sobre Gálatas, eu ensinei que não pode existir uma pessoa no meio da igreja que não possa se relacionar com outra por causa de uma coisa, por causa de uma briga, por causa de uma bobagem, por causa de qualquer coisa, de qualquer natureza. Mas nós sabemos que não existe a possibilidade de todos se relacionarem com todos, amém? Então preste atenção, não queira abraçar o mundo com a incapacidade que nós temos. Escolha pessoas maduras, que possam ser boca de Deus na sua vida, e você também boca de Deus na vida delas. Porque isso é discipulado. É você conhecer a pessoa, estar na casa da pessoa, se envolver com a pessoa, preocupar com a pessoa. E eu já estou dizendo, eu não consigo fazer isso sozinho com todo mundo. Não consigo. E nós nem somos uma igreja grande. Então eu quero aqui incentivar essas relações. Eu não estou falando aqui para você se relacionar com alguém para poder ver jogo do Brasil e tomar cerveja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para que você tenha uma relação de prestação de contas. É diferente. É você confessar um pecado, ou às vezes confessar uma tentação para não confessar um pecado depois. É encontro intencional. Claro que vai ter encontros também para a gente poder ver jogo, para a gente poder comer, se divertir, claro que vai ter, mas os encontros de um cristão não pode ser prioridade para entretenimento. Encontros regulares, com assuntos específicos, para a gente não depender só do domingo, irmãos. O domingo aqui é ótimo, é maravilhoso, glória a Deus. Mas ele é muito amplo. A gente não consegue sentar e conversar, a gente não consegue, infelizmente. Então, ore ao Senhor nessa semana. Se Ele já não estiver falando no seu coração, ou já não tiver falado, ore, seja intencional com algumas pessoas. Uma liturgia de confissão mútua, como nós lemos aqui em Tiago, capítulo 5:16, criar espaços estruturados, não apenas espontâneo. Para de acreditar que as coisas vão acontecer de forma orgânica. Não vão. Estrutura um espaço para que isso possa acontecer, porque senão a demanda nos engole. Um espaço para confissão, para oração intercessória. Qual foi a última vez que você sentou numa padaria e orou pela vida de um irmão que confessou a você um pecado? Se é que você já fez isso alguma vez na sua vida. Nós somos membros uns dos outros. É nossa responsabilidade. Onde que está o seu irmão? Onde que está o seu irmão que não veio no culto hoje? Onde estão os nossos irmãos? Então, eu até recebo mensagens, eu quero, aqui não vou citar nome, mas eu quero encorajar os irmãos que permaneçam fazendo isso. Mas, por exemplo, aqui na nossa igreja, quando você sente falta de alguém, existem pessoas que chegam até mim e perguntam, isso é bom, porque talvez eu tenha algo para poder passar, mas se você sentir falta de alguém, vá até essa pessoa. Liga para ela, fala, cara, tu está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui, tá? Estou disponível aqui. Mas sabe por que a gente não faz? Porque a gente tem medo da resposta ser, estou precisando. Não é aquela pergunta que a gente faz aí, está tudo bem? Tudo bem? Eu não quero nem ouvir a resposta, vamos embora. Glória a Deus pela sua vida. A gente precisa recuperar algumas práticas. Por exemplo, receber pessoas em casa.
Eu sei que a gente tem trabalhado nisso, eu sou muito feliz por aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja, mas abrir as nossas casas com esse encontro intencional, vamos fazer um ambiente de oração, um ambiente onde há segurança para que haja troca de espiritualidade. Não apenas os superdotados, eles podem ser hospitaleiros. Hospitalidade é uma marca regeneradora de quem nasceu de novo. Nossa, mas é porque a semana é tão corrida, e aí eu ainda vou ter que me programar para receber alguém na minha casa? Sim. Então eu quero desafiar a congregação, para que a gente possa substituir os nossos tempos de rede social por visita física. Aos jovens e adolescentes da nossa igreja, esse aparelho que vocês têm, ele faz uma função que vocês não conhecem, liga. Ele liga. Talvez você não consiga estar com a pessoa fisicamente, liga para a pessoa. A gente está demonizando ligar, não, isso aqui não pode ser falado por telefone, e passa o dia todo no telefone. Ligações telefônicas, encontros presenciais, isso é uma expressão prática daquilo que tem sido ensinado aqui, irmãos. Isso é um sinal de uma igreja que se importa o suficiente para poder, inclusive, confrontar o irmão. Então, você tem essas relações, para você refletir nessa manhã, você tem esse tipo de relação? Onde você pode ser fraco? Ou você tem apenas aquelas relações que você precisa performar? Preciso performar o tempo todo. Não é que eu vou cruzar o meu braço e falar, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é isso. Porque todos nós precisamos ser confrontados e precisamos ser transformados à imagem do Cristo. Ah, o meu jeito é assim, o seu jeito é ruim, a gente precisa ser do jeito de Cristo. Mas a gente não está pronto. Mas existe um espaço de relação que você não precisa performar? Não estou falando para você ser carnal o tempo todo, estou falando que você precisa ter ambientes onde você não precisa ficar performando o tempo todo, mas você pode cometer um erro e ninguém vai colocar em xeque a relação por causa disso. Quem na sua vida tem permissão de confrontar? Segundo o livro de Hebreus aqui, a gente precisa se encontrar para poder se confrontar, porque sozinho você não se confronta. Lá na sua casa você não se confronta. A gente precisa se encontrar para se confrontar, para se edificar. Quem na sua vida tem esse espaço? Uma frase que eu li há muito tempo e ela é verdade. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Não é um espaço para você justificar as suas ações. Não é isso. É um espaço para você ser confrontado pela palavra, pelo Espírito, a fim de que o Senhor possa agir da forma como Ele quer nos nossos meios. Então talvez possam existir Elias aqui no nosso meio hoje. Cara, estou cansado de igreja, eu estou cansado de relação, eu estou cansado de ser ferido, estou cansado. Sabe como é que Deus respondeu à exaustão emocional de Elias? Com Eliseu. Sabe como que Deus ele vai responder a sua exaustão muitas vezes de uma relação? Com uma relação. É isso que ele vai fazer. E eu não estou falando de substituir pessoas. Eu estou falando de nos submeter a uma estrutura criacional que o Senhor criou antes mesmo da fundação do mundo e antes do nosso nascimento. Será que Ele sabe mais do que nós? Será que Ele é mais sábio que nós? Os planos de Deus, eles são infinitamente maiores e menores do que os nossos, e maiores e melhores do que os nossos. Então eu oro, irmãos, para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento. Você não descansa parado, você descansa indo até Deus. E Ele não vai sarar a sua solidão com a presença dEle apenas. Ele vai sarar a sua solidão com a presença dEle por intermédio de outras pessoas. Mas essa pessoa me confronta. É isso aí, está tudo certo. Não, mas essa pessoa me desafia. Glória a Deus. Mas é porque essa pessoa, ela me dá sabe?
Às vezes eu quero apertar ela um pouco mais, né? É isso. É o que tem para hoje. É o que tem. Mas sabendo que de fato, que o Senhor não perdeu o controle sobre a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque o Senhor, Ele estabeleceu isso na criação. Ele redimiu em Cristo Jesus. E Ele vai consumar todas as coisas até que todos tenhamos, né, estejamos debaixo do trono do Cordeiro. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã?